Olá, pessoal da ciência da natureza, beleza? A nossa temática de hoje nós vamos falar dos ácidos nucleicos, DNA e o RNA, composição, importância, funções, característica desses ácidos que tem não só para nós seres humanos, como para todos os demais seres vivos. Antes eu convido vocês para acessar meu canal, se inscrever no meu canal no YouTube, Professor R de Raimundo Nonato Cavalcante. DNA, ácido desoxibonucleico. A sigla inglesa DNA significa ácido desoxibonucleico. É um ácido nucleico que apresenta todas as informações genéticas de um indivíduo, que nós temos a estrutura da molécula de DNA descoberta por quem? Por Watson e Crick em 1953. A composição do DNA, e nós temos a estrutura. A estrutura do DNA ele forma o que? Uma dupla hélice, forma de quê? De uma escada rolante com a dupla cadeia de nucleotídeo, que é formado por as bases nitrogenadas, radical fosfato e uma pentose. Então aqui eu tenho a estrutura de uma base nitrogenada, da adenina, tenho a estrutura da timina, a estrutura da citosina e a estrutura da guanina. Importância. DNA, ele possui papel fundamental na hereditariedade, sendo considerado portador da mensagem genética. É no DNA que estão codificadas todas as características de um ser vivo, que são únicas em cada indivíduo. Ou seja, as nossas características hereditárias vêm graças a que do DNA. Além disso, ele armazena e transmite as informações genéticas, que são essas características hereditárias. Funciona como molde para a síntese da molécula de RNA. Através desse ácido nucleico, ou seja, do DNA, é impossível identificar pessoas, realizar testes que indicam a paternidade, ou seja, teste de paternidade, solucionar crimes, identificar doença antes destas se manifestarem e até mesmo controlar a síntese de algumas substâncias através da técnica de engenharia genética. Então é muita importância do DNA. Base nitrogenada. O que são bases nitrogenadas? São compostos que fazem parte da decomposição, ou seja, da composição dos ácidos nucleicos, tanto do DNA, que é o ácido desoxibonucleico, como do RNA, que é o ácido ribonucleico. Essas bases nitrogenadas também chamam de alfabetos do nosso ácidos nucleicos. Tipo de base nitrogenada. Nós temos as bases púricas ou purinas. São elas a adenina, que a letra A representa a adenina, e G representa a guanina. Base pirimídicas ou pirimidinas. Nós temos a citosina, a timina, que é uma base exclusiva do DNA, e a uracila, que é exclusiva do RNA. Portanto, temos dois tipos de bases nitrogenadas, as púrica ou purina, adenina e guanina, pirimídicas ou pirimidinas, citosina, timina e uracila. Tipos de ácidos nucleicos. Então, de acordo com sua composição dos ácidos, nós temos dois, DNA ou RNA. Ambos são constituídos por uma pentose, um ácido fosfórico e uma base nitrogenada, formando o quê? Um nucleotídeo.
Vários nucleotídeos vai constituir o que? Os ácidos nucleicos, tanto DNA como RNA. E cada nucleotídeo é formado por uma pentose, no caso do DNA é a desoxibose, e no caso do RNA é a ribose. Portanto, no DNA, a pentose é a desoxibose. Quais são as bases nitrogenadas do DNA? Adenina, citosina, guanina e timina. A de adenina, C de citosina, G de guanina, T de timina. Essas são as bases nitrogenadas do DNA. O conjunto formado pela pentose, pelo ácido fosfórico e pelas bases nitrogenadas forma o quê? Um nucleotídeo. Então, o nucleotídeo ele é composto por uma base nitrogenada, por um radical fosfórico e uma pentose. Se é do DNA, é a desoxibose. Se é no RNA, é a ribose. Vejamos a estrutura de um nucleotídeo. Vários nucleotídeos vai formar o quê? A molécula de DNA. Então, aqui eu tenho a base nitrogenada ligada a uma pentose. Se é o DNA é a desoxibose, se é o RNA é a ribose. E o radical fosfórico ou fosfato. Essa é a estrutura. Então, várias estruturas, até milhões de nucleotídeos, vai formar o DNA, que é único, cada indivíduo tem seu próprio DNA. Lembrando que nos seres eucariontes, ou seja, nas células eucariontas, encontramos o DNA no núcleo e o RNA no citoplasma. A estrutura do DNA, segundo quem? Watson e Crick. O modelo da estrutura molecular do DNA foi proposto por esses dois cientistas, Watson e Crick, em 1953 e aceito até hoje. Esse modelo, cada molécula tem aspecto de dupla hélice. Podemos observar aqui que nós temos uma dupla hélice. Lembrando uma escada em espiral, que cada corrimão, certo? Aqui cada corrimão representa o que? Uma sequência de fosfato e açúcar dos nucleotídeos. E cada degrau, aqui os degraus, aqui no meio, os degraus, corresponde o que? As bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas vão estar o que? Unidas por pontes de hidrogênio. E eu tenho base nitrogenada, representa os degraus, radical fosfato e a pentose formam o que? Os corrimão na minha molécula, estrutura de DNA, segundo Watson e Crick. Aqui eu tenho ligação de hidrogênio, então vai ligar as bases nitrogenadas. Lembrando quais são as bases do DNA? São adenina, timina, citosina e guanina. Elas são complementares. O que significa dizer que são complementares? A timina é complementar a adenina, ou seja, só liga a adenina através de ligação de hidrogênio, pontes de hidrogênio, formando aqui cadeia, ligações dupla por ponte de hidrogênio. Jamais eu vou encontrar uma timina com a citosina ou citosina com a adenina, a não ser que sofram uma mutação genética que pode ocorrer essa alteração. Dentro da normalidade, não. Quais são as bases complementares no DNA? Timina com adenina ou vice-versa, como tem aqui adenina com timina. Guanina com citosina, citosina com guanina. Nessa outra imagem, nós temos mais detalhado na estrutura do DNA, representando o quê? Uma dupla hélice. Corrimão, nós temos o quê? No corrimão, radical fosfato e a pentose. Nos degraus, nós temos as bases nitrogenadas. E a amarela aqui representa a adenina, verde a timina. Veja que elas estão o quê? Se encaixando, ou seja, ligando por ponte, ligações de hidrogênio. São bases complementares. Eu tenho, nesse outro degrau, a citosina com guanina, adenina com timina, guanina com citosina. Então, aqui são o quê? Os pares de base nitrogenada, os pares complementares. E aqui, no corrimão, como é chamado popularmente,
Nos corrimãos eu tenho a coluna, né? Radical fosfato e o açúcar, a pentose, que é um açúcar. Duplicação do DNA. O DNA precisa de se duplicar. Para que o DNA precisa se duplicar? Para poder o quê? Fabricar, entre aspas, né, cópia de si próprio, para depois se replicar e produzir o RNA. Então, no DNA, se eu tiver 20% de adenina, obrigatoriamente eu vou ter quanto de timina? 20%, porque elas são bases complementares. E quanto vai ser de citosina e guanina? Olha, tinha 20% de adenina, obrigatoriamente vou ter 20% de timina. 20 mais 20 dá 40. Para 100 falta 60. Então, esses 60 eu vou distribuir entre citosina e guanina. Então, 30% de citosina, 30% de guanina, que elas são complementares. Então, nessa legenda, nós temos aqui nessa legenda adenina em azul, a timina em vermelho, com essa curva para dentro, citosina também em vermelho, só que diferente da timina, e a guanina aqui com diferença também azul da adenina. P representa fosfato, radical fosfato, D a desoxibose. E aqui eu tenho a fita, a molécula de DNA, ó, com a escada representando a escada rolante, entre aspas. Os degraus são as bases nitrogenadas. Veja que quando chega aqui ocorreu o quê? Uma duplicação. Então aqui eu tenho a molécula mãe, molécula de DNA inicial, também chamada de molécula mãe, ela vem ter aqui. E a partir daqui ocorreu o quê? O início da duplicação do DNA, para formar o quê? Cópia de si própria. Essa duplicação, ela é semiconservativa. Por que a duplicação do DNA é semiconservativa? Nós vamos ver mais detalhadamente nos próximos slides que, pelo fato de que o DNA novo possui uma das cadeias de nucleotídeo da molécula inicial, molécula mãe. Isso quer dizer, como falamos nas características e propriedades, a molécula mãe aqui do DNA vai servir de molde para a nova molécula. Para isso, entra em ação a enzima DNA polimerase, que tem a função de catalisar a síntese da cadeia nova, tornando a cadeia mãe como molde. Vejamos aqui detalhadamente a duplicação semiconservativa do DNA. Tem o que? O trecho de uma molécula de DNA antes da duplicação, ou seja, a molécula original, a molécula inicial, também chamada de molécula mãe. Veja, aqui ela está em azul para diferenciar, e aqui eu tenho a nova molécula de DNA, onde eu tenho a fita azul, que é a molécula inicial, ou molécula mãe, produziu uma molécula vermelha, ou seja, uma cadeia nova. Essa azul aqui está servindo de quê? De molde para a próxima cadeia do DNA. O mesmo trecho acontece aqui. Então, eu tenho uma molécula inicial, ou molécula original, molécula mãe de DNA, onde elas vão o quê? Separar com a ação aí entre a enzima polimerase, DNA polimerase, para catalisar o que? A síntese da nova cadeia, sendo que complementar a cadeia inicial ou cadeia original, também chamada de molécula mãe. Em vermelho é a nova, cadeia nova, tanto aqui de um lado como do outro. Então aí está mostrando que o trecho, né, após a duplicação, gerando aí as novas moléculas de DNA. Por isso que ela é semiconservativa. Por quê? Que ela produz cópia de si própria, contendo a molécula mãe ou molécula original de molde para a duplicação de novas cadeias. Vejamos por essa outra imagem. DNA original, aqui eu tenho um filamento original, e aqui eu tenho o que? Novo filamento, ó.
cor mais clara, branco aqui mais escuro, tanto como aqui do mesmo lado. Então, mostrando aí a duplicação semiconservativa do DNA. Nessa outra imagem também eu tenho aqui a cadeia do DNA, ó, adenina com timina, citosina com guanina, timina com adenina, adenina com timina, guanina com citosina. Então, duplicação semiconservativa. DNA helicase, a enzima primeiro a entrar em ação, o que vai ocorrer? Desmonta a estrutura alfa-hélice, aqui no início. Depois, nós temos a DNA polimerase, que vai entrar em ação para catalisar, ou seja, promove o pareamento dos novos nucleotídeos. Tem o novo nucleotídeo antigo, ou seja, da molécula mãe, e aqui os novos nucleotídeos, assim como desse outro lado. Por finalzinho, eu tenho a DNA ligase, que é a enzima para quê? Vai catalisar as ligações entre os novos nucleotídeos. Aí termina e finaliza, né, a duplicação semiconservativa do DNA. Agora o processo de replicação. Replicação quer dizer duplicação do DNA. Então o DNA vai fazer o quê? Duplica ou replica uma nova cadeia para quê? Para transcrever, processo de transcrição, para produzir o quê? O RNA. E o RNA vai ocorrer o quê? A tradução, que é a produção da síntese proteica, ou seja, da proteína. Vejamos que eu tenho a molécula de DNA original, vai sofrer a duplicação, depois sofre transcrição para produzir o RNA, onde vai ocorrer tradução, que é a produção ou síntese de proteína. Então, a partir do DNA, eu tenho o RNA para ter a proteína, formando aí o nosso código genético. Nessa imagem aqui, detalhada nesse slide, dá para a gente perceber. Então, o DNA ocorre. O primeiro DNA se duplica. Então, o primeiro DNA se duplica. Vejamos aqui, ó. O DNA primeiro se duplica, depois dele se duplicar, ou seja, se replica, cópia de si próprio, vai ocorrer o quê? O processo de transcrição. O processo de transcrição é o processo para a formação do RNA. A partir do RNA, eu vou ter o que agora? A tradução. O que é a tradução? É a síntese proteica, ou seja, a síntese de proteína a partir dos ribossomos aderido à molécula do retículo endoplasmático granuloso. Então, eu tenho DNA se duplica, primeiro momento, depois ocorre a transcrição, que é a produção do RNA, depois tem a tradução, que é a síntese ou produção de proteínas. Veja nesse outro slide mais detalhadamente. DNA, ó, replica, ou seja, produz cópia de si próprio, ou duplicação, replicação, duplicação. Depois da replicação, duplicação, nós temos transcrição, que é o processo de produção do RNA a partir do DNA. Do RNA, aí eu vou ter o que? A tradução, tem a produção de ribossomos, consequentemente a produção da proteína, porque a partir dos ribossomos aderidos à molécula a membrana do retículo endoplasmático granuloso, eu tenho a produção da proteína. Quais são os tipos de RNA? No RNA nós temos o RNA ribossômico, que ocorre associado à proteína, formando os ribossomos, como percebemos aqui. Temos RNA mensageiro, que leva a mensagem do código, ou melhor, do gene para a produção do polipeptídeo no citoplasma, ou seja, da proteína, formando filamentos simples. E temos aí o RNA transportador transferidor. Então, são 3 tipos, né, de RNA. Comparação
entre DNA e RNA. Então, aqui eu tenho RNA, DNA. Primeiro, o RNA é formado por uma molécula que tem a estrutura simples. Tem as bases. Quais são as bases do RNA? Citosina, guanina. Citosina complementar guanina. Adenina complementar uracila. Então, a uracila é uma base exclusiva do RNA, que é o ácido ribonucleico. Então, que difere? Qual é a base que difere aqui no DNA? Que no DNA eu não tenho uracila. No lugar da uracila nós temos a timina aqui, ó. Outro detalhe. Então, a citosina, guanina e adenina são comuns tanto o RNA como o DNA. A uracila é exclusiva do RNA, a timina é exclusiva do DNA. O RNA, ele se encontra no citoplasma, a produção do citoplasma, né, a partir do retículo endoplasmático, com o ribossomo, ocorre a síntese proteica lá para ocorrer, né, depois que o DNA duplica. É uma cadeia simples, DNA cadeia dupla, contém toda a informação genética do indivíduo e apresenta o açúcar do DNA é a desoxirribose, no RNA é a ribose, mas ambos com o mesmo número de carbono. A base nitrogenada exclusiva do DNA, a uracila, no RNA, a uracila, no DNA, a timina. Então, RNA, uracila exclusiva, no DNA, timina. Mais outra imagem comparando a cadeia dupla hélice no DNA, pares de bases nitrogenadas, ponte de ligação de hidrogênios, temos aqui a pentose e o radical fosfato. Cadeia simples no RNA. Se eu tenho aqui a sequência de base no DNA, ó, adenina, timina, citosina, guanina. No RNA, adenina, uracila, citosina, guanina. No lugar do timina eu tenho o quê? A uracila. Portanto, a timina é exclusiva do DNA, enquanto a uracila do RNA. Sequência de base do DNA. Então, se eu tenho no DNA essa sequência T de timina, C de citosina, A de adenina, então eu tenho timina, citosina, adenina, adenina, guanina, timina, citosina, guanina, adenina, adenina. Essa é a sequência de base do DNA. Qual é a sequência complementar complementar no novo DNA? Eu vou ter, aqui no lugar da timina eu tenho adenina, aí guanina, timina, timina, citosina, adenina, guanina, citosina, timina, timina. Por quê? São as complementares entre si. Nessa sequência agora das bases do RNA, eu tenho adenina, guanina, uracila, uracila, citosina, adenina, guanina, citosina, uracila, uracila. Qual é a sequência de base no meu próximo RNA? Vai aqui no lugar do A eu vou ter uracila, no lugar do G eu vou ter citosina, no lugar do U eu vou ter adenina, adenina, no lugar do C, guanina, no lugar do A eu tenho uracila, no lugar do G eu tenho citosina, no lugar do C eu tenho guanina, porque são complementares, e no lugar dos dois U, que é a uracila, eu vou ter adenina. Agora, se eu perguntar, num DNA eu tenho essa sequência, ó, timina, citosina, adenina, adenina, guanina, timina, citosina, guanina, adenina, adenina. Qual é a sequência de base do RNA? Então, o que vai complementar com o meu DNA? Vai ser o quê? Para ir formar o código genético. Ó. A com a timina, G com a citosina, U com a adenina, U com a adenina, ó, que é a uracila, citosina com guanina, adenina com timina, guanina com citosina, citosina com guanina, uracila com adenina, uracila com adenina, porque elas são complementares. Então, são 4 letras que formam o nosso alfabeto no DNA.
Quais são? A timina, citosina, adenina e guanina. São as bases do DNA. Também tem 4 letras formando meu alfabeto no RNA. Quais são elas? Adenina, guanina, uracila e citosina. Ok? Até a próxima videoaula.